Fala pessoal, eu sou Marcelo do portal criptos.com.br. Hoje eu estou aqui com um convidado, que é um amigo meu de longa data, o Fernando. Antes de eu passar aí para o Fernando se apresentar, eu gostaria de falar que foi esse cara que falou para mim a primeira vez de Bitcoin e de Ethereum. Bitcoin falou lá atrás, em 2013, que tinha um amigo em comum nosso que já conhecia, que já tinha alguma coisa. E naquela época nem eu, acho que nem ele investiu. Na verdade, eu não investia nem em Tesouro Direto em 2013. Eu nem fui no Google para ver o que era o tal do Bitcoin. E aí, mais para frente, o mesmo Fernando me apresentou a Escola Austríaca de Economia, onde eu comecei a estudar tanto a parte de livre mercado e também entender que descentralização é importante. Eu acabei voltando até o Bitcoin, Ethereum, Avalanche. Então, bom, se apresenta para a gente aí, Fernando. Faz um resuminho aí, como é que você chegou ao mundo de criptos? Olá, Marcelo, tudo em ordem? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Prazer aqui estar no Criptos. Adoro, acompanho vocês e acho vocês muito bom, cara. Parabéns pelo trabalho aí. Cripto, eu acho que ela veio junto com um interesse meu de economia, né? Comecei a gostar de economia, comecei a estudar bastante escola austríaca, depois, inclusive, você sabe, acabei fazendo até uma pós-graduação, né, em escola austríaca, e sempre foi a criptos, né, a ideia de você ter uma moeda descentralizada, né, ela vem muito com as ideias da escola austríaca, né, com essa frente, né, dessa escola econômica, né. Então, nós tínhamos um amigo aí que já investia tal, e cada vez mais a gente foi se inteirando nesse assunto, né? E hoje eu sou um apaixonado por cripto e por economia, e daí já tem até um pouco de política também, né? Então, essa paixão por criptos e economia que acabou aí nos trazendo nesse mundo maluco aqui que a gente está passando, e que eu acredito que seja parte aí de uma revolução que a gente tá vivendo. Tá? Então, nessa linha aí, minha formação não tem nada a ver com humanas, né? Minha pós sim, mas a minha formação não, você sabe. Então, mas sou um Qual que é a sua apaixonado por isso. formação? Eu sei, Eu mas sou eu acho que físico, você isso é... sabe. Sim, sou físico, né? Sou da parte de exatas, né? Mas como eu falei, né? Hoje todo o meu tempo de estudo eu dedico para humanas, cara. Hoje é muito mais paixão hoje humanas, principalmente a questão da escola austríaca e economia. Legal, bacana. Bom, eu vou colocar aqui o gráfico na Bitcoin, ele vinha numa tendência de alta muito forte. Eu vinha mostrando nas últimas semanas, que se a gente pegar aqui, né, só explicando para quem chegou agora, a linha azul é o preço do Bitcoin, a linha verde é a média móvel exponencial dos últimos 9 dias. Você vê que ela acompanha bem o preço do Bitcoin, porque ela é uma média bem curta de 9 dias. Depois nós temos laranja de 50 dias e a vermelha de 100 dias. O que é interessante ver? Que desde outubro, o preço do Bitcoin estava acima da média móvel de 50 dias. Então, isso aqui é uma tendência de alta absurda, né? Da de 100 dias, então, ele estava longe, mas ele permaneceu sempre acima da média móvel de 50 dias. Aqui, até o finalzinho de janeiro, que teve uma queda um pouquinho mais forte, ele chegou perto e já voltou a subir. E agora, o que aconteceu no sábado? Ele começou, olha só, ele começou a tocar em cima, ele chegou a baixar algumas vezes e ele está bem em cima dessa média móvel. Então, aqui eu acredito que esteja num momento bem delicado, para ver se ele vai recuperar e continuar subindo, ou se ele vai cair, que ele poderia vir para essa média aqui de 100 dias, já está abaixo de 50 mil dólares, ou talvez um pouco mais para baixo. E aí eu queria ver a sua opinião, Fernando. Por que você acha que teve esse crash aí do sábado para o domingo? O motivo do crash, ele tá bem claro, né? Na minha opinião, pelo menos, foram duas notícias ruins, né, pro mundo da cripto. A primeira foi que o governo turco proibiu, né, as transações de Bitcoin em todo o território nacional, né? E a Pagamentos, né? segunda foi de Foi pagamentos, pagamentos. exato, Uhum. exato.
E a segunda foi uma suposta ali, eu confesso que tudo que vem do governo chinês eu tenho uma certa ressalva de acreditar, tá? Mas vamos começar pelo básico aí. Veio uma notícia que, né, houve um acidente numa mineradora chinesa, mineradora mesmo, tá? Né, física, e por causa desse acidente foi obrigado aí o governo chinês está fazendo uma verificação, alguns testes sobre energia, e por causa disso várias fazendas, que a gente chama, né, os data centers, né, de vários mineradores chineses, de grandes mineradores chineses, né, precisaram ser desligados, né? E isso aí traz uma queda no hash rate muito grande do Bitcoin, né? A gente, né, sei lá, eu não tenho os números exatos aqui, mas certamente bem mais que 50% do mundo do hash rate está alocado na China, né? Só para fazer uma explicação Então, aí para quem é mais novo no mundo de Bitcoin, hash rate é o poder computacional, então é ele que garante a segurança da rede. Quanto maior o hash rate, maior é a dificuldade de se atacarem a rede, tá certo? em outras palavras, né? Sei que você sabe, né? Mas é o poder computacional que a rede tem hoje para anotar as transações, né? Uma outra maneira de encarar isso, né? E acho que mais de 50% do hash rate hoje está na China, né? Por causa da energia barata, né? Eu chuto aí uns 60%, 70%, sei lá. Tá? Não sei exatamente o número, né? Então, dado isso, né, com essa notícia ruim vindo do governo turco, né, com essa notícia aí de uma queda no hash rate muito rápida, né? Tanto é que chegou a passar aí, acho que mais de uma hora até sem transação o Bitcoin, né? Não tenho certeza disso, um dado que dá para confirmar, mas ele passou bom tempo, visto que cada bloco demora em uma média de 10 minutos, né? Ele passou um bom tempo. Isso daí traz uma confusão no mercado, né? Por que Você tem acontece isso? aí Por que ele fica mais de uma hora sem transação? o poder computacional, com a queda do poder computacional, né, para você colocar as transações nos blocos, né? Você tem aí a mesma dificuldade para solucionar o hash, né? Que é aquele probleminha computacional para trazer o próximo bloco. Com essa queda brusca do poder computacional, o BTC ele tem um problema de ajuste de dificuldade no hash, né? Muito demorado, tá? Então, até se ajustar essa dificuldade demora. E também até passar todo esse problema que teve, esse suposto problema que teve na China, né? Então, até isso demorar, tem até algumas pessoas aí falando, né, acho que é um analista chinês que eu vi, inclusive, falou que pode demorar de 1 a 2 semanas para o hash rate, né, esse poder computacional como estava antes, voltar ao normal. Então, dado essa queda de poder computacional de hash rate, né, e a demora do BTC a ajustar essa dificuldade para solucionar o problema do próximo bloco, né? Para conseguir colocar o próximo bloco, vai demorar mesmo. Com isso daí, você tem aí um mini pânico, né? Você tem, quer não, uma rede totalmente congestionada, um monte de gente querendo transacionar, né? Com essa grande quantidade de pessoas querendo transacionar, você tem ali um monte de exchanges, né? Com dificuldade para colocar, embora as exchanges elas façam isso, né? Off-chain, né? Mas sempre tem depósitos, tal, a diferença de preços, né? Então começa a ter esse tipo de problema e daí tem um pânico aí, e daí a gente sabe que também tem outros problemas advindos disso, né? Começa a atingir stop loss de ordens de robôs, essas coisas, né? Então vem caindo, entra numa espiral e que de repente, né, ela faz um fundo ali que você se assusta, mas já aconteceram isso outras vezes, isso é normal, né? Não foi um problema do BTC em si, né? Acontece, é esperado e segue o jogo, né? Não é para ter grandes consequências essa queda que houve, né? Isso, lógico, eu estou falando na questão, na análise técnica, né? Como você trouxe, desculpa, na análise a longo prazo, né? Fundamentalista, exato. Já na análise técnica, quando você trouxe o gráfico, aí a gente já pode abrir um outro cenário, né? E, de fato, você fez uma análise, uma tendência de crescimento bem interessante,
tá? E que, de fato, o BTC ele vinha respeitando isso desde o começo, lá no meio de dezembro, mais ou menos, né? Ele vinha respeitando isso, e daí essa balançada aí veio no momento que a gente estava na parte de baixo ali da canaleta, né? E isso daí pode sim, né? Pode sim trazer uma nova tendência que seja de queda, né? A gente tem que aguardar aí as próximas horas, mas pode sim. Ele não veio numa hora muito boa. Se ele estivesse lá em cima da canaleta, eu acho que seria bem melhor para a gente, né? Mas sabe como que é, né? Assim como é o que temos hoje. Assim como foi na virada do mês, que ele caiu e recuperou. Agora, eu também acredito que a gente tem que esperar alguns dias para ter uma definição. De curto ele está prazo. Segurando, né? Sim, ele está segurando. Ele está segurando acima dos 50k dólares, 50 mil dólares, né? Tem que segurar, aliás, tem que até subir um pouco mais para pelo menos voltar nessa canaleta, né? Então, eu acho que... Mas, como eu falei, né? Isso é a parte técnica, né? Análise técnica, análise de gráfico, né? Já a parte fundamentalista ainda está segura, tá? Lógico, eu tenho minhas críticas ao BTC, né? A blockchain do Bitcoin, mas isso aí são outras coisas e não foi isso que mudou, né? Tá certo. Quais críticas que você tem ao BTC? O BTC ele tem problemas com o bloco, né? Cada transação, cada bloco só pode ter 1 mega de tamanho, né? Isso limita muito, né, a quantidade de transações, né? E com a demanda aumentando no mundo todo, é esperado aí um aumento na taxa, né, de transação. Tanto é que não é só o BTC que tem esse problema, né? O ETH também, né? Que é a segunda blockchain, né, o Ethereum. Tem que ser resolvido isso. O BTC, ele também está... Né, a validação dos blocos é feito via Proof of Work. Questiono também se é a melhor, eu acho que é uma demanda de energia muito alta. Sou um fã, sim, do Proof of Stake, né? Que outras blockchains utilizam, né? Como Luna, como a Vax, né? E que o Ethereum está migrando agora, né? Exato, né? Em teoria, sim, né? Quando, não sei, porque o Ethereum parece aquela moça bonita que fica prometendo que sempre vai sair com você, mas nunca tem tempo, né? Então, semana que vem a gente vê, né? Então, tá marcado aí mais ou menos pro meio do ano 2.0, mas para a turma que prometeu isso adiar esse próximo encontro também não é difícil, né? Mas, sim, o Ethereum 2.0 viria para solucionar muitas coisas, né? Quanto ao custo que tem, né? O Proof of Stake, né? Ele é bem interessante. Acho que você também é um admirador dele, né? Ele traz aí, né, a chance de você validar de um minerador validar um próximo bloco, né? Não é não é levado em conta o poder computacional que ele dispõe, né? E sim a quantidade de moedas que ele coloca ali, né, em jogo, né? Não em jogo, né? Que ele coloca em stake, né? Então eu acho mais interessante, né? Também... Eu vi recentemente naquele podcast, naquele canal Bankless, eles entrevistaram o Justin Drake, que é um dos desenvolvedores do Ethereum, e ele colocou um assunto bem interessante, que a gente até já debateu também, né, eu, você e outras pessoas, que o Bitcoin, por mais que a rede é muito segura, eu concordo, eu acho que é a mais segura hoje, tem poder computacional muito forte, é difícil você atacar, porque o custo para se atacar essa rede seria muito alto, não sei se seria coisa de 5 bilhões de dólares, 6 bilhões de dólares por hora, eu não lembro agora, mas é uma quantidade muito alta. E o interessante do Proof of Stake é que fica mais difícil para você atacar a rede, porque não dá. Hoje, com mineração, você consegue alugar as máquinas de mineração, e máquina de mineração também, em última instância, ela é um ativo não escasso. Dá para governos saírem produzindo um monte de máquina de mineração. Já o Ethereum, ele é mais escasso, ou outro ativo. Então, se alguém quisesse fazer um ataque na rede, o preço da rede ia explodir antes, né? Sim, eu confesso assim que... O que você acha disso? Sim, eu concordo. E eu acho que eu gosto de pensar assim, né? Muitas pessoas que a gente fala, que a gente discute às vezes, né? Fala, pô, BTC hoje é a rede mais segura, né? Mas é que muitas pessoas dispõem de tempo, dinheiro, né? E de valores ali para manter essa rede segura, né? Que são os mineradores, para ter os seus benefícios, né? Eu acho que você comparar o BTC
hoje, a rede BTC com outra, né, e falar o BTC é mais seguro, então o Proof of Work é melhor? Não. Eu acho, concordo com você que ela é mais segura e hoje é Proof of Work. Mas acredito eu que se o BTC tivesse em Proof of Stake, entendeu? Eu acho que seria mais seguro do que ele está hoje. Então é essa comparação que você tem que fazer, né? Não adianta você comparar uma casa de 3 quartos, sala, cozinha nos Estados Unidos e uma aqui no Brasil. Né? Eu tenho que comparar coisas iguais, né? Analogicamente falando. Então o Proof of Stake ele tem pelo menos essa impressão que eu tenho, né? Que se por exemplo, o BTC tivesse hoje o mercado, o BTC tem quanto de coin market cap? Me ajuda aí a dar um chute legal. BTC está um pouco mais de 1 trilhão, 1,1, 1,2 trilhões de dólares. 1,2, é isso. 1,2. Cara, para você conseguir 50% disso, para fazer um ataque de 50%, não seria, né, menos, né? Menos seria possível até, né? Mas não vou nem entrar nessa discussão, né? Você teria um X valores ali para colocar em termos de computacionais, né? Para tentar fazer esse ataque. Em teoria, você precisaria, para chegar no stake ali, né, de metade disso, né? Só que não, né? O mercado ele não se comporta assim, né? Se você começa a comprar a moeda, o preço vai estourar. Quer dizer, eu chego a dizer que é incalculável. Difícil de você prever para onde vai, né, o preço para quem tentar fazer um ataque, né? Numa rede grande. Numa rede grande. Quer dizer, é muito difícil. É muito mais difícil, acredito eu. Lógico, né? É uma conta matemática que você não vai conseguir fazer, né? Porque você não vai imaginar como vai estar o cenário atual, né? Se o cenário, por exemplo, tiver uma tendência mais de alta, as pessoas estão menos propensas a vender, né? Se elas são menos propensas a vender, vai ser mais difícil de você comprar. Ou seja, você querer pegar 50% desse stake aí vai ser mais caro. Então vai variar, né? Tem várias ressalvas aí. Mas eu acredito sim que ela é pelo menos tão segura quanto o Proof of Work ou até mais. Diferentemente do que algumas pessoas falam, né? O interessante é que tem um pouco de tabu, na minha opinião. Assim como o Bitcoin, ele demorou mais de 10 anos para agora parece que está caindo no mainstream, né? Tem grandes bancos, até presidente de bancos centrais falando que o Bitcoin é bom para investimento, é reserva de valor, né? Eu acho que isso deve estar acontecendo com o Ethereum. Então, esse é um dos motivos que eu não vejo ninguém falando, mesmo no mundo de criptos, é muito pouco. Eu escutei isso de um desenvolvedor de Ethereum, então é aquela turma ali que está vendo as coisas antes dos outros, né? Porque a rede, o Ethereum é bem mais novo que o Bitcoin, foi lançado em 2015, mas eu acho que daqui a alguns anos todo mundo vai estar falando. E é isso que o Criptos gosta de fazer, trazer as coisas antes. Falando em Banco Central apoiando e tal, queria aproveitar você aqui, Fernando, você que é o especialista em escola austríaca, especialista nas ciências políticas e tal. Olha só que interessante essa notícia aqui, ó. Eu vou ser sincero, que eu vi essa notícia aqui do Peter Thiel, que é o cofundador do PayPal, é um investidor bilionário americano, muito conhecido no mercado aí das startups. Ele falou que o Bitcoin pode ser uma arma financeira chinesa, tá? Eu falei, cara, o cara tá maluco, né? Na hora que eu vi isso, porque a China sempre foi contra Bitcoin, já deu problema com minerador, proibiu corretoras há uns 4 anos, né? E isso foi, olha que interessante, foi dia 8 de outubro. Aí, de repente, ontem, me vem essa notícia aqui, China se rende ao Bitcoin e chama de investimento alternativo. O presidente do Banco Popular da China, o presidente do Banco Central da China, falando que o Bitcoin seria bom. Eu falei, caramba, será que o Peter Thiel está certo? O que está acontecendo? Qual que é a sua opinião aí, Fernando? Bom, vamos lá. Primeiro, não me considero especialista, assim como você fala, mas vamos lá que eu posso dar meus pitacos aqui, tá? Eu costumo comparar as ações dos políticos, né, principalmente os grandes políticos, né, os mais influentes, como se a gente estivesse assistindo um jogo de xadrez do Kasparov, tá? Você consegue ver o movimento atual, mas é difícil você imaginar de fato aonde ele consegue chegar, quais são os planos dele, né?
é difícil, não é fácil, tá? Eu concordo com essa frase do Peter Thiel, sim. Não acho ela desmedida, não, tá? Só que ele só esqueceu de acrescentar que ele mataria também a moeda chinesa, o Bitcoin. Uhum. Se ele é uma arma para o dólar, né, para a hegemonia do dólar, ele também é uma arma para o ien, entendeu? Para a moeda chinesa. Tanto é que a China está lançando uma moeda, um ien puramente digital, né? CBDC, mas que não tem a característica. Né? Moeda digital de Banco Central. Exato. E o próprio governo chinês, né? Agora acenando aí que pode ser um investimento, é difícil falar o que eles estão pensando. O único problema que eu vejo é assim, ó, o Bitcoin, né, e as criptomoedas, elas trazem para as pessoas que não entendem um pouco mais de economia, que não estudam um pouco mais de economia, elas mostram o quanto que as moedas fiat, né, fiduciárias, né, são emitidas pelos governos centrais, né, como o dólar, como o real, como o ien, etc., ou quanto que elas são ruins. Né? Isso é um ponto importante. Tanto é que eu até esses dias aí a gente, acho que foi uns 2 meses, né, se eu não me engano, mais ou menos, de data, você sabe que eu sou horrível, mas mais ou menos aí que o presidente nigeriano falou que, o Bitcoin destruiu nossa moeda, né? Mostrou que a nossa moeda é uma bosta, né? Algo assim, não lembro exatamente as palavras que ele utilizou. Na verdade, não foi o Bitcoin que mostrou, né, que destruiu a moeda dele. A moeda dele já era uma bosta, né? Sempre foi uma bosta, né? O Bitcoin só é como se fosse chegasse uma parmegiana do lado, entendeu? Ele só mostrou, deixou mais claro o quão bosta é aquela moeda, tá? Tanto é que nós temos aí Venezuela, Argentina, e outros países, a Nigéria, Zimbábue, que são países que o preço do Bitcoin ele fica, e de outras criptos, são até maiores do que o preço mundial, né? Por quê? Porque as pessoas acabam usando as criptos para se proteger da bagunça financeira que aqueles bancos centrais fazem nos respectivos países, tá? Então, eu acho que a principal questão aqui é essa. O Bitcoin, sim, ele pode ser uma arma chinesa se de repente a China olhar e falar, nós não conseguimos trazer uma moeda para destruir o dólar. E é o sonho deles, né? Dos sonhos chineses é justamente esse, né? É destruir o dólar e ter uma própria moeda como a principal moeda mundial. E o Bitcoin pode ser isso, tá? Mas também vai tirar do chinês, porque o Bitcoin não é chinês. Então, de fato, né, o Peter Thiel tem razão em um ponto, né? Mas esquecer que acho que ele esqueceu da parte chinesa também, entendeu? Que pode destruir a outra parte. Porque assim, cada vez mais as pessoas estão percebendo o quanto que essas moedas fiat são ruins, né? Então a gente começou devagar, né? A gente começou, vai começar a pegar os países que têm as piores moedas, dentre todas as ruins, as piores, né? Mas cada vez mais vai subindo, né? Inclusive, eu acho que a pandemia, ela veio justamente, ela trouxe aí uma guerra, ela antecipou uma guerra que ia vir anos depois, porque a gente tinha uma base monetária ali, né? Sempre sendo aumentada bastante, né? Então, vamos lá, a gente tem uma guerra do Bitcoin com os principais bancos centrais do mundo, marcada para daqui aí, o pessoal que não é austríaco não tá. O que é base monetária? Quantidade de moeda em circulação. Tá? Vamos resumir dessa maneira, tá? Tem, né, os agregados monetários diferentes, né, M1, M2, nem quero entrar nesse ponto, mas é a quantidade de moeda que você tem dentro da economia, né? E os bancos centrais, como eles, 99,9% dos casos, eles gastam mais do que eles recebem, ou eles emitem juros, emitem dívidas, né, para pagar o que eles gastam a mais, recebem não, né, que eles roubam, né, vamos usar a palavra, que são os impostos, né, como eles gastam mais do que eles conseguem arrecadar de impostos, tá, eles acabam emitindo dívida, títulos públicos, né, para financiar esses gastos, ou, na melhor das hipóteses, falam na melhor do ponto de vista deles, né? Porque daí eles saem tranquilinho na parada, eles imprimem dinheiro,
né? Eles têm esse monopólio da moeda dentro do país, o Banco Central vai lá, emite dinheiro e acabou, e larga a conta para a população, né? Porque quando você tem qualquer produto, né? Assim como uma moeda é um produto, você aumenta essa base monetária, você aumenta a quantidade desse produto, a tendência é a desvalorização desse produto. Ou seja, o que a turma chama de inflação de preços, né? Chama de inflação, a gente, como austríaco, chama de inflação de preços, né? Inflação é o aumento da base monetária. Esse aumento da base monetária vai gerar uma inflação de preços, uma subida de preço absurda, né? E então, como os governos, né? Aí que entra a pandemia, né? A pandemia, ela acelerou essa data de briga com os principais bancos centrais do mundo, eu acho. Se a gente tem uma briga marcada daqui 5 anos, só não sei quando que era a data, mas eu tenho certeza que adiantou, porque a impressão de dinheiro, como o mundo hoje produz menos do que produzia antes da pandemia, né? E imprimiu muito dinheiro para pagar essas contas, tá? A consequência disso é óbvia, né? A destruição e a inflação de preços de todos os países, não é só o real, não é só o dólar, são praticamente todos os países fizeram isso. E isso vai mostrar para o mundo o quanto que as criptomoedas são moedas melhores, tá? Adiantou isso daí. Então a gente tinha uma briga marcada daqui 10 anos, sei lá, adiantou para 3, 4 anos, se bobear. Entendeu? Isso é um ponto que eu tenho medo, né? Quando me perguntam aí sobre coloco isso ou não, eu acho que os criptoativos são uma forma de segurança, mas nós temos uma data aí definida para essa guerra com os principais bancos centrais do mundo. Só não sei quando que é essa data. Tá marcada, só não sei quando. Você comentou bastante aí, muito bem, né, desse conflito, né, de bancos centrais com criptomoedas, né, porque um sistema é totalmente centralizado e o outro sistema é descentralizado. Já tem muitas empresas comprando Bitcoin, colocando nos seus ativos. O Michael Saylor, da MicroStrategy, vem liderando isso. Agora, sim, até o Elon Musk, da Tesla, né? A Tesla fez uma compra e eles estão colocando no ativo da empresa. O Michael Saylor deu um seminário que ele faz todo ano, mas ele incluiu entre os tópicos o Bitcoin, e ele mostrou até contabilmente como eles estão fazendo para colocar o Bitcoin como reserva. Você acha que os bancos centrais também, em algum momento, vão começar a colocar criptomoeda como ativo, Bitcoin, assim como eles já fazem com o ouro? Olha, colocar no balanço ali, acho que pode ser que um dia sim, não descarto isso, tá? Mas daí eles estariam literalmente jogando a toalha, né? Talvez eles já estejam comprando, não descarto essa possibilidade, tá? Que eles já estejam comprando e fazendo uma reserva, tá? Não estou falando que o fazem, estou apenas colocando a possibilidade de, né? Colocar no balanço, cara, eu acho que já começa a entrar numa seara que a gente meio que ganhou essa luta. Ainda mais se for um país, né, vamos dizer assim, de relevância no mundo, né, em termos econômicos, como os Estados Unidos, a própria China, né, eles vão estar assumindo que, olha, né, é uma moeda muito boa mesmo, tanto é que a gente vai guardar um pouco do que a gente tem aqui, tá? Então, é um caminho que eu acho que pode tomar. Só que antes, eu acho que eles tentam eu acho que, sei lá, se eu fosse chutar, como eu falei, é um jogo de xadrez que eu estou assistindo de personagens que eu entendo muito menos, né? Mas se eu fosse chutar, eu acho que o caminho dos bancos centrais seria mais ou menos esse. Primeiro, comprar no escuro, né? Para segurar um pouco e não perder tanto valor. Porque eles sabem, né? A maioria já começa a perceber o quanto que as moedas do próprio país são horríveis. Depois, tá? Tentar proibir juridicamente, tá? Você, como a Turquia fez, tá? Como a Nigéria fez, como a China já tentou fazer, entendeu? Então, eu acho que é um próximo caminho. Aí, não dando certo, daí talvez um dia a gente tenha aí algum país ou outro um pouco mais de liberdade e tal, que possa falar, ok,
aqui está liberado e a gente vai comprar também, está no balanço e quiser pagar imposto de renda por aqui pode pagar também, entendeu? Não sei se está tão próximo, tá? Mas essa pandemia, confesso que essa pandemia traz muita coisa, né? Porque a impressão de dinheiro no mundo foi muito grande. Então, ela vai a pandemia, ela vai escancarar, entendeu? O quanto que as criptomoedas são moedas melhores do que as fiats. Eu acho que esse é um ponto importante. Pode chegar também uma situação que já acontece hoje com o mercado de ações, né, que você tem aí as bolsas americanas valendo 30, 40 trilhões de dólares. Quando ela começa a cair, o Banco Central intervém, né, para ajudar o mercado de ações. Tem alguns bancos centrais de outros países, a Suíça, o Japão, que até compram ações direto. Né, e eu fico pensando, se o Bitcoin estiver valendo 40 trilhões e ele começar a despencar, se não aconteceria o contrário, ele vira aquele nome que eles falam, too big to fail, ele é muito grande para falhar. Sim. E aí, para tentar salvar a economia, os bancos centrais poderiam comprar em algum momento, né? Mas estaria muito longe disso. Né? Eu acho que isso aí seria um outro passo ainda, né? Já tem, né, que assumir como essas criptos já, né, sendo ativos importantes, mas confesso que daí eu não sei até que ponto isso vale a pena, entendeu? Porque fico pensando aqui, né? Você me comentou isso daí, fico pensando, o Bitcoin ele vai estar estaria com uma adoção mundial tão grande, entendeu? Que é difícil um país desvalorizar tanto, porque você imprime dinheiro e desvalorizar a sua moeda. Ponto. Você imprimir tanto ao ponto de querer balancear um ativo que você tem e que o mundo inteiro usa, entendeu? Então, é um pouco diferente de, por exemplo, você ter ali uma empresa que as ações estão caindo e ela, de repente, emprega tantas pessoas, ela não pode falhar, né? E ela está localizada no seu país e você vai lá, imprime um pouco de dinheiro, né? Taca na bunda de todo o resto do seu país, das outras pessoas, né? Desculpa o palavreado, mas é isso mesmo, né? E acerta aquela empresa por causa de meia dúzia de nego, né? E mais empregados. Mas eu acho que para o BTC acho um pouco mais difícil fazer isso. Porque ele é muito grande, entendeu? Imagine, por exemplo, o que uma Suíça precisaria fazer, entendeu? Eu acho que uma Suíça não estaria disposta a desvalorizar tanta moeda dela para salvar um pouco que ela pode salvar do BTC, entendeu? Acho difícil esse ponto. Eu acho que daí já estaria um tamanho muito grande para a gente conseguir fazer isso. Ele vai realmente para o mercado mesmo, entendeu? Acho que, sei lá, é uma impressão que eu tenho nesse sentido. Muito bem. Bom, muito obrigado, Fernando. Foi muito bom ter você aqui no Papo Criptos. Agradeço muito a participação. Vamos marcar outras. Tamo junto, Marcelo. Obrigado pelo convite. E qualquer vez que você me convidar aí, a gente vem de novo. É um prazer estar aqui. Muito legal. Até mais, pessoal. Beleza? Até a próxima. Valeu.